Para a nossa aula de hoje, vamos falar de texto, vamos falar de tipologias de texto, vamos ver texto literário e não literário e ainda vamos falar de textos digitais. Mas antes de avançarmos, vamos para a recapitulação da nossa aula anterior. Conforme eu vos disse, nós temos recebido feedbacks interessantes de alunos que estão cientes, atentos, fazem os trabalhos e estão a enviar ao professor. Nunca devem esquecer disso. O trabalho autônomo de estudo é vosso, é da vossa responsabilidade. Então façam o vosso trabalho autônomo, sempre mandem aos professores e tirem as dúvidas que puderem também com os professores. Assim, na aula anterior, o que é que nós falamos? Nós falamos de estes tipos de texto, não é? Falamos de género narrativo, característica do género narrativo, o narrador que conta tanto este tipo de texto em prosa, como, por exemplo, romance, conto e crônica. Nós também falamos da lírico, porque o próprio instrumento que nós temos lembra-nos o lírico, a música que acompanhava os poemas antigamente. A sua característica é em verso, diferente de narrativo, que é em prosa. Temos como alguns subgêneros: ode, elegia, idílio, soneto e cântico. E ainda falamos do género dramático, não é? Drama, que são cenas, ação. Drama é uma palavra, vem do grego, que significa ação. Portanto, característica em cenas, as suas modalidades: tragédia, comédia, drama, farsa e auto. Espero que vocês tenham feito os trabalhos de casa, né? Sobretudo nessas características. Com isto nós fechamos o segundo bloco da nossa aula do programa Estudar em Casa, que é sobre géneros textuais ou géneros literários. Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje, vamos falar de textos. Como podem observar, temos aqui duas imagens que para nós é o que é interessante vermos isto, é textura, certo? Cada um tem uma textura diferente. Podem observar, a textura é diferente. Então, o texto vem de textura, né? Fazer renda, fazer bordado, tecido, enquanto a literatura são textos escritos. Aquilo que nós aprendemos, por exemplo, no desenho, digamos assim, uma reta começa a partir de quê? De um ponto. As meninas que gostam de fazer rendas e bordados, tudo começa também a partir de um ponto. Se nós formos ver a literatura, é através de letras. Uma letra, depois formam palavras, palavras formam períodos, períodos frases, depois temos parágrafos, depois temos um texto, etc. por aí fora. Então, por isso, sempre ao falarmos de textos, falamos da textura e nós fazemos essa referência com o desenho, onde tudo começa a partir de um ponto. Muito bem. E depois, o que é que nós poderemos falar sobre isto? O texto é todas as produções comunicativas, essencialmente escritas, as produções comunicativas, as nossas comunicações, aquilo que nós fazemos ao longo do dia. Ainda, é qualquer sequência ordenada de palavras, ordem de palavras, portanto, sequência de palavras, não coisas desorganizadas, porque senão a pessoa com quem nós estamos a comunicar não entende aquilo que nós estamos a dizer. Por isso, a organização das palavras. É uma sequência consequente de notas musicais. Para as pessoas que gostam de tocar ou que sabem as notas musicais, a música, não é? Portanto, o clave, aquela coisa de nota musical que está escrito, digamos assim, numa pauta. Nós vamos ler aquela pauta musical, então também poderá ser também um conjunto de texto. E ela é universal. Uma obra completa pode ser um texto, uma peça de teatro ou uma parte dela também podem ser consideradas um texto, certo? Não esquecer nunca desta produção comunicativa, é importante ao falarmos de texto. Uma nota importante: se atribuirmos um valor fundamental à escrita, o texto é uma unidade linguística fixada por escrito e que normalmente, mas não necessariamente, compreende mais do que uma frase. É interessante e importante quando nós falamos de unidade linguística fixada. Por quê? Porque a escrita fixa aquilo que é oral. Porque a oralidade voa, a oralidade vai desaparecendo, mas a escrita permanece.
Até hoje nós conhecemos muitos textos porque foram escritos e a escrita permaneceu até hoje. E nós conhecemos muitas coisas boas e interessantes até hoje no nosso dia a dia. Porquê? Porque foram escritos, foram fixadas, foram escritas, certo? Muito bem. Ainda há vários tipos de textos. Nós, no nosso dia a dia, nós encontramos com diversidades de tipos de texto. Textos que poderão ter palavras, textos orais, textos escritos, não escritos, sinais, símbolos, etc, etc. Há diversidades de textos que existem para quê? Uma boa sequência comunicativa, para que possamos entender uns aos outros. De acordo com as diferentes situações de uso, os enunciados se organizam e se agrupam em tipos, conforme a finalidade da comunicação. De acordo com aquilo que nós queremos, nós adaptamos textos a situações de comunicação. Muito bem. Quando um indivíduo utiliza a língua para se comunicar, sempre o faz por meio de um tipo de texto, conscientemente ou não. Já havia explicado isso há bocado. Existem muitas formas de classificar os textos de acordo com os seus tipos. E há diversidades, conforme eu vos disse, e vamos ver agora alguns desses tipos. Partindo do conceito de texto, como sendo um conjunto de palavras que formam um sentido relacionado a um contexto, podemos dividir o texto em dois grandes grupos: os textos literários e os textos não literários. E facilmente nós podemos entender por que nós fazemos essa distinção. Logo, texto literário já sabem, não é? Nós falamos de géneros narrativos. Muito bem. Porque ali exige imaginação, criatividade, não é? Do autor, né? É a ficção, a ficcionalidade, certo? Enquanto que texto não literário, por exemplo, uma notícia, né? Texto não literário, não tem que ser a subjetividade do autor, essas outras coisas que o narrativo ou o literário possui. Então, por que é que nós fazemos esta distinção? Para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos utilizá-los a fim de tornar a nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos a nosso dispor. Porque, na verdade, aquilo que nós temos que fazer sempre é adaptar. Porque nós poderemos conversar com alguém poderá nos dizer: eu não estou a compreender aquilo que está a dizer. Às vezes há pessoas a brincar, dizem: é para eu desenhar, mas às vezes também o desenhar, diferentes tipos de escritas, sinais, símbolos, é grande comunicação. Se estamos na rua, por exemplo, a andar, as pessoas que andam na rua, por exemplo, há uns sinais, por exemplo, na faixa de rodagem, que é a estrada, que é para a viatura, e há sinais onde que os peões devem passar, no lugar certo, ou não. Temos que seguir essas orientações. São tipos de textos. Desenho, por exemplo, mostra que aqui é o lugar onde você deve passar. Há aqueles sinais de semáforo luminosos. Quando está vermelho, já sabemos. Quando está verde, também já sabemos. Ou seja, são tipos de comunicação, são tipos de textos que existem ali. Na escola, por exemplo, quando estamos numa aula, de repente, ou quando é a hora, o sino toca. Quando o sino toca, já sabemos o que é, não é? O sinal que o tempo está próximo, vamos para o intervalo. Não é necessário estar o contínuo a ir sala a sala dizer ao professor: olha, aqui já são horas. Não é necessário. Por causa de quê? Porque o sinal também é um tipo de comunicação. Muito bem. E há variedades. E nós devemos adaptar a nossa variedade de comunicação de acordo com a situação em que nós nos encontramos. Muito bem. Aqui temos uma coisa interessante. Ao centro, texto, né? Tanto um livro. Vamos falar aqui de tipologia textual, de textos. Quando nós pesquisamos, por exemplo, ou seja, para também termos um tipo de texto, devemos ter muita pesquisa. Nós já falamos disso. Devemos fazer pesquisas sempre. Agora, depois da pesquisa, o resultado que nós temos, os textos, que é importante, porque nós, depois da pesquisa, produzimos. Poderão ser textos didáticos, artigos científicos,
textos que nós podemos publicar, jornais, etc, etc. Então, a partir da pesquisa. É importante, em textos, termos a bibliografia também é um tipo de texto. A nossa referência onde nós podemos procurar informações e trazer mais e mais informações. Eu já falei de fichas de leitura. O resumo e a síntese também é um outro tipo de texto, porque são pequenas narrações que nós temos para depois fazermos um texto final, um texto de qualidade, um texto meritório, muito bom e muito interessante. E ainda nós falamos, e certamente estão a recordar ainda, de géneros literários, que também são um outro tipo de texto, que poderão ser em prosa, como conto, novela, romance, crônica, entre outros, mas também pode ser em versos, quando nós temos o quê? Poemas, não é? Poemas em versos são tipologias textuais interessantes que nós temos no nosso mundo ou que nós utilizamos até hoje no nosso dia a dia. Os textos literários que vamos falar agora, e vamos dar exemplos concretos, apesar de já termos falado sobre este assunto, são baseados na imaginação do escritor ou do artista. E, portanto, são subjetivos. Não esquecer disto. Nós já havíamos falado e explicado aquilo que é a objetividade e a subjetividade. Ou aquilo que é subjetivo, aquilo que vem no interior. Portanto, você vai dizendo, vai falando daquilo que lhe interessa de acordo com a sua criatividade e a sua emoção, aquilo que você está, naquele momento, inspirado ou não, de acordo com a sua vida naquele momento. Com a função de entreter o leitor, este tipo de texto está intimamente relacionado com a arte. E enquanto que o texto literário, uma das suas características, tem a função poética, onde é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um elevado nível de criatividade ao belo, à arte e à ficção. Nunca esquecer disto no texto literário. A nossa criatividade, a nossa imaginação sempre vem à tona, ok? Aquilo que nós temos que ver, a criatividade, a musicalidade. Por exemplo, tudo poderá estar escrito. Uma pessoa que toca, por exemplo, uma pessoa que é bom, que toca piano, violão, etc. Tudo está escrito naquela pauta musical. Agora, depois é só ler aquilo e colocar na prática a sua... Por isso nós falamos aqui do belo, falamos aqui da arte. São alguns exemplos que nós podemos ver destes textos: crônicas, contos, poemas, romances, fábulas, peças teatrais, mini-contos, lendas, telenovelas, letras de música, roteiros de filme, etc, etc e etc. Conforme eu vos disse no outro dia, se forem convidados para uma peça teatral, por exemplo, um texto dramático, poderão dar-vos um texto escrito. Olha, aqui começa assim, 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 assado. Mas a alma que você coloca naquela atuação é interessante. Ali está o quê? A subjetividade. Porque nem todo mundo é igual. Por isso, há pessoas que aceitam que são grandes atores, grandes atrizes, e há outros que nem por isso, porque falta aquela alma para colocar naquilo que nós fazemos. É a mesma coisa na leitura de um poema, o escrito de um poema, a pontuação que nós fazemos nos textos, etc, etc. Agora, os textos não literários são mais informativos. A sua composição utiliza factos para comprovar um ponto e a escrita é feita de forma objetiva, certo? Sem rodeios. Não é igual ao texto literário. Os textos não literários são os textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar, ordenar, etc. São exemplos de textos não literários as notícias, os artigos jornalísticos, os textos didáticos, os verbetes de dicionários e enciclopédias, as propagandas publicitárias, os textos científicos, as receitas culinárias, os manuais, as cartas formais de candidatura, de reclamação, etc. Imaginem, estes textos não podem ter, digamos assim, as pessoas colocarem cada um da sua maneira. Não. Porque senão, imaginem um rótulo do medicamento, uma receita culinária, dizer o quê? Aqui você pode fazer isso, outro. Não, não é isso. Senão, não dava jeito e cada coisa ficaria de forma diferente. E não teria o mesmo gosto ou não teria o mesmo sabor. Então, por isso é interessante ter coisas concretas, objetivas e não divagar muito.
Aqui nós temos o quadro que nos distingue texto literário de texto não literário. Depois de falarmos tudo isso, nós temos o quê? Texto literário, vários planos, a intenção é estética, beleza, não é? A arte, nós já falamos, conotativo, plurissignificativo, palavras, vários significados, a criatividade e o desvio, digamos assim, à norma. E no texto não literário, objetivo e linear, já falamos, informativo e utilitário, também já explicamos, denotativo, sentido literal, aquilo que se diz é aquilo que significa, não tem muitos outros significados, uso escrupuloso da norma. Aqui podem ver, há um pouco de desvio da norma, enquanto que aqui o uso da língua é correta e não deve se desviar do uso correto da língua. Algumas tipologias de textos, temos texto narrativo, que nós já falamos, em prosa, texto dramático, cenas, representações, textos poéticos ou líricos em versos, e poderemos ter também textos que compilam vários poemas. Aqui temos uma ontologia de texto do poeta tal, por exemplo, vários. Depois aqui nós temos texto oral, texto escrito, que vocês já sabem, que nós não vamos perder muito tempo a explicar isto. Textos monofrásicos, textos plurifrásicos, várias frases, não é? Textos misto, textos apenas linguísticos, também que já sabem, nós não vamos perder muito tempo a explicar isto. Textos dissertativo, argumentativo, expositivo, que será uma matéria que vocês falaram e vamos falar na nossa próxima aula. É importante dizer-vos que, hoje em dia, conforme havíamos dito, o mundo transformou-se de tal forma que hoje nós temos um novo género dentro do tipo de texto, que são aqueles textos digitais. Os jovens usam muito isso na sua vida, no seu dia a dia. Quando falam com colegas, com amigos no Facebook ou em outra, utilizam diversas formas de se comunicar em termos de palavras, com abreviaturas, etc. Coisas que vocês já sabem melhor do que eu. Aqui nós temos essas imagens que nos representam esse novo género. O mundo transformou-se e tem-se assistido a uma revolução dos meios de comunicação por meio do advento e popularização do computador e, especialmente, da internet, a rede mundial de computadores. O mundo digital vem recriando um grande acervo de géneros textuais. Se nós formos a computador, e as pessoas que entendem muito disso, dizem-nos que o computador tem a sua forma de comunicar, a sua forma de ter a sua linguagem, etc. Então, é importante hoje falarmos deste género textual, do género internet ou computador, que é muito utilizado. Mas não podemos esquecer também dos livros que existem. Por mais que o mundo está a evoluir, essas coisas andam juntas e de mãos dadas. Depois de falarmos de texto, tipologias textuais, vamos deixar-vos com um pequeno trabalho de casa, uma pequena tarefa para fazerem. E consiste no seguinte. A partir deste tema, aprender e estudar em casa, elabora um texto literário. Já sabem, texto literário, você usa a criatividade. É a beleza, é o belo, é a arte. Depois você pode também fazer um texto não literário. Ok? Não esquecer o texto literário e não literário. Só para ver se você consegue diferenciar uma coisa da outra. Para a produção escrita, use a sua imaginação, a sua criatividade, a sua originalidade. E ainda, 2, identifique as características dos textos digitais. Acho que isto é muito fácil, porque vocês usam muito textos digitais com o vosso telemóvel na mão, internet, computador, tem muita utilidade para vocês. E podem fazer isto para aprender, e aprender sempre mais com esses instrumentos que estão ao nosso dispor.
Ora bem, então vamos fazer a síntese da nossa aula de hoje. Falamos de uma coisa muito prática, que é textos e tipologias textuais. A partir da textura, começar texto normalmente, começamos a partir de um ponto, fazemos esta analogia com textura, vimos vários tipos de textos literários, textos não literários, e ainda falamos de textos digitais. É importante terem tudo isso em conta, porque na vossa vida, no dia a dia, na comunicação, para a eficácia da nossa comunicação, nós precisamos de vários tipos de texto. Na rua, prestem atenção nos sinais, nos símbolos, que também são textos, são formas de comunicar. Usem tudo isto na vossa vida estudantil e também na vossa vida familiar. Terminamos assim a nossa 9ª aula de língua portuguesa 11º do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero ver-vos na próxima aula. Fiquem em casa, fiquem seguros.